Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra para esta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019, segunda semana do Advento. Bem, a cor litúrgica é a roxa, mas lembramos hoje de São João Diego, ou San Juan Diego, que foi a pessoa que viu Nossa Senhora de Guadalupe, né? Ele é um santo, é um índio, né? Naquela região que agora é o México, colonizado pelos espanhóis, né? E antes da data do dia 12 de dezembro, que é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, nós lembramos de San Juan Diego, né? Então, na região do México. Então, esse é um santo que vai ser lembrado e por isso lá vai ser a cor branca. De qualquer forma, se esse santo for lembrado em alguma paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, né, eu penso que seja, também a cor será branca. Então, apesar de ser o período do Advento, existem alguns momentos em que o branco vai estar presente. Lembrando que seria importante vocês estarem, caso vocês não conheçam a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, ou como aconteceu comigo uma época, eu conhecia relatos dessa aparição e a importância de São Juan Diego, né, nesse processo, por meios não católicos, eu sugiro que você procure fontes católicas, pode ser aqui pela internet, como o aleteia.pt, o Vatican News, outros canais, né, blogs também, perfis do Instagram, não tem problema, desde que tenha o direcionamento da Igreja Católica. Porque o relato mesmo aprovado pelo Vaticano, ele é muito impressionante. É lógico que outros relatos que o mundo oferece, muitas vezes são até ufólogos que estudam sobre esta aparição, vão falar, mas vão focar mais nessa questão da sobrenaturalidade, aquela coisa, né, passa uma ideia, por exemplo, eu falei de canais de ufologia, porque para eles, essa aparição de Nossa Senhora de Guadalupe chega a ser realmente algo tão extraordinário, tão sobrenatural da ação de Deus, que chega a ser coisa do outro mundo mesmo, né? Coisa de alienígena. Por isso que você vai ver relatos até na BBC, vídeos assim, até sites científicos, porque o manto em que ficou impregnado a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, esse manto já deveria ter se deteriorado já faz bastante tempo, mas não, ele continua lá enquadrado, muito bem preservado no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, lá no México. Ela é a padroeira das Américas. E, logicamente, quando for o momento propício, né? Mas eu já posso dar uma adiantada. É uma das pouquíssimas aparições de Nossa Senhora realmente aprovadas pelo Vaticano, porque passa tudo por um crivo científico, passa por questões de veracidade, estudo de relato. Uma das comprovações é justamente esse manto em que tem a imagem, né? Era um manto de San Juan Diego que ele usava, que é a tal da tilma, e devido a esse encontro que ele teve com Nossa Senhora algumas vezes, né? Não foi uma, foi algumas, né? Ele acabou, a imagem dela acabou se impregnando, como se fosse uma fotografia na própria roupa dele. E esse material já sofreu atentados à bomba, né? Não aconteceu nada, quase parte da basílica, né? A basílica do santuário quase foi abaixo, mas o manto não foi destruído. Fizeram raio-x dos olhos, das pupilas de Nossa Senhora de Guadalupe, verificou vultos que poderiam indicar, inclusive, que era o, que era o índio que estava lá, que era o governador e outras pessoas, né? Porque Nossa Senhora de Guadalupe queria passar uma mensagem para o governador local para que fosse construída uma igreja para ela, né? Mas é muito bacana. O relato mesmo, em língua portuguesa, eu
que é o aprovado pela Igreja Católica, uma fonte histórica, inclusive, você pode encontrar num livro da editora Vozes, que no caso eu não tenho, eu tive contato muito tempo atrás, uns 25 anos, na biblioteca da faculdade, num livro chamado A Conquista Espiritual da América Latina, da editora Vozes. E apesar do título ser desse jeito, tipo A Conquista Espiritual da América Latina, ele é uma coletânea de fontes da Igreja Católica, né, sobre a ocupação dos colonizadores aqui nas Américas, principalmente na América Espanhola, né, não a América que envolve aqui a colonização portuguesa, né, que portuguesa seria o Brasil. E no meio dessas fontes aqui existe o relato da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Aí eu fui fazer uma pesquisa, descobri que, além dessa aparição, mais outras 4 ou 5 aparições são aprovadas pelo Vaticano. Aí, com relação a esse arrolamento de aparições, em que processo que está dentro do Vaticano, se foi aprovado, não foi aprovado ainda, foi desaprovado, porque existem alguns casos, né, que foi desaprovado, são raríssimas, mas existem. Você encontra num site americano, em língua inglesa, chamado miraclehunters.com. É bem bacana, bem interessante, tá? Eu já falei várias vezes desse site também, e vale muito a pena você estar por dentro das aparições, por exemplo, que santos tiveram a sua visão, né? Por exemplo, São Simão Stock, com relação a Nossa Senhora do Carmo, é uma visão do santo, né? É aprovada. São Tiago com Nossa Senhora do Pilar, São Tiago de Compostela, né? No período que ele estava evangelizando a Espanha, toda aquela região, ele teve a visão de Nossa Senhora, isso que Nossa Senhora estava ainda viva aqui na Terra. Lógico que Nossa Senhora está viva no céu, mas ela ainda estava caminhando e Nossa Senhora apareceu para São Tiago na época que ele estava fazendo a evangelização. Também você vai encontrar nesse site que eu falei para você. E a respeito de Nossa Senhora de Guadalupe também. Mas se você quer detalhes assim por escrito, então eu indico esse livro que eu estou falando, A Conquista Espiritual da América, se não me engano, acho que é da América Espanhola. Era da editora Vozes, não tem mais, não dá para comprar. Existe a versão em espanhol, que é a qual eu baixei em PDF uma época também. É um compêndio de 500 a 600 páginas, só de fontes históricas da Igreja Católica a respeito da conquista dos conquistadores espanhóis aqui em terras latinas. É bem interessante, até porque na Espanha tinha os reis católicos, né? Então existia então essa intervenção do governo espanhol, mas com os aliados da Igreja Católica da época, né? Então vale a pena conhecer mais essas fontes. Muito bem, mas já dei o pitaco do dia, né? E eu queria pedir desculpas porque realmente eu estou atrasada com a gravação. Então, se você está me acompanhando, tendo a paciência de ouvir esse áudio da segunda, eu infelizmente estou gravando na terça. Aconteceu uma situação que eu estava extremamente indisposta, não conseguia gravar, tá? Então, não é nada grave, já passou, mas infelizmente me impediu de estar dando continuidade como deveria. Mas esses imprevistos acontecem e o que eu posso estar fazendo é pedindo desculpas e não parando em fazer o upload dos áudios aqui no canal. Quero agradecer também, que teve uma pessoa que se inscreveu no meu canal. Pode parecer até piada, né, que eu tô falando, né? Mas eu agradeço bastante você que se inscreveu no meu canal. E aos que permanecem firmes também. Mas já vocês sabem que eu não tô visando curtir, compartilhar. Não, eu vou contra a maré mesmo, né? Porque quem sou eu para ser influenciadora digital, né? A gente vê cada coisa na internet, né? Mas, pelo menos tentando dar um ar de seriedade e também fazer com que você tenha o prazer, né? Um momento bacana, assim, de estar ouvindo a palavra do Senhor diariamente. Que são as leituras que acontecem nas missas do dia, né? Outra coisa também, eu
isso acontece, né, dependendo como é que é a diretriz de cada paróquia, cada uma funciona de um jeito. Por exemplo, tem lá, aí é o segundo pitaco, tá, do dia. Mas aconteceu uma coisa bem bacana que eu fui visitar uma outra paróquia da minha região, pegar umas informações e tal. Aí eu vi que na secretaria tinha um monte, uma porçãozinha assim, de livretinhos, né? Não é da Deus Conosco, aí é da liturgia diária da editora Paulus. E aí eu perguntei, nossa, mas vocês vendem também? Ah, moça, desculpa, mas esses já são de nossos assinantes. É, nós fazemos assinatura anual. Por exemplo, se você fizer agora a assinatura, você já vai receber o de janeiro. Aí eu falei assim, puxa vida, isso aí é baratinho, né? Porque, claro, à medida que tem uma quantidade grande de pessoas, né, que passe de 50, que é a quantidade que eu vi, e nesse meio tempo acho que a pessoa já pegou, o custo para a paróquia, né, para essa aquisição fica mais em conta. Aí eu achei bacana a iniciativa dessa paróquia aqui da minha região, e até comentei, sim, porque vocês não têm livraria, nem que seja pequena, né? Falei, não tem espaço, né? Então a gente acaba fazendo isso para auxiliar as pessoas que querem ter o livretinho, de fazer a leitura do dia, não só para o domingo, mas para fazer meditação, né? E sai bem em conta, assim. Sai até mais em conta do que comprar avulso, como eu faço, né? Quase que eu fiz assinatura, vou falar a verdade. Mas eu não frequento lá, eu frequento outro lugar. Então, assim, é uma ideia, né? Se você de repente é de uma pastoral, você gostaria de ter esse material, gostaria de fazer uma forma de evangelização, tá difícil de fazer visita nas casas, o jeito é cada um pegar o seu livretinho lá e ler todo dia, então existe essa possibility, né? Essa possibilidade. Conversa com o padre, conversa com a secretária ou o secretário local e fala assim, olha, talvez de repente valesse a pena assinar o Liturgia Diária da Paulus ou Deus Conosco da Editora Santuário, faz lá uma cotação, né? Vê quantas pessoas, qual que é o mínimo que dá para conseguir um bom valor, aí já pede o valor para cada um, e aí mensalmente a pessoa vai lá buscar na secretaria, deixa o nome e tudo, né? De repente, vai que a paróquia é tão pequenininha, não tem espaço para uma estantezinha, né? Eu conheço algumas paróquias simples assim, né? Então eu achei essa iniciativa aqui bem bacana, e é uma paróquia que não tem espaço mesmo para deixar nada, nenhum produto religioso à venda. Né? Então, eu acho que é importante esse tipo de ação, né? É uma ação que evangeliza, né? Bem, dei todos os pitacos possíveis. Agora a gente vai fazer a liturgia do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura desta segunda-feira está no livro do profeta Isaías, capítulo 35, e versículos de 1 a 10. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio, germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Nas cavernas onde viviam dragões crescerá o caniço e o junco. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa, e por ela não passará o impuro, mas será uma estrada reta em que até os débeis não se perderão. Ali não existirão leões, não andam por ela animais depredadores, nem mesmo aparecem lá. Os que forem libertados poderão percorrê-la, os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos. Cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor.
No responsório de hoje vai ser o Salmo 84 com o refrão: Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. Eis que vem o nosso Deus, ele vem para nos salvar. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Aclamação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que o Rei há de vir, Senhor da terra, ele mesmo de nós afastará o jugo do nosso cativeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. No Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando, e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor os levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo devido à grande multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus, e vendo-lhes a fé lhe disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Mas quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão o próprio Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: E por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, voltou-se e disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. E imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito, foi para casa louvando ao Senhor. E todos ficaram fora de si, glorificando a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas, palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E lembrando, né, essa passagem já vimos durante o período do tempo comum, de repente até no período quaresmal, mas ele volta nesse período do advento para nos lembrar que, como diz a pergunta de Jesus, que é o que eu vou apontar, né, nessa análise para o dia de hoje, versículo 22. Por que murmurais em vossos corações? É Jesus perguntando. O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou que eu diga, levanta-te e anda? E aí vem essa reflexão, né? Vou colocar nesse apontamento. Qual seria a reflexão? Então, essa pergunta ainda vale para nós, para eu e você, caríssimo ou caríssima. O que é mais fácil? Teus pecados, né? Jesus diz assim, teus pecados estão perdoados, ou cura, ou Jesus diz que tua doença você está liberto dessa tua doença, esse câncer, está liberto daquele problema com as drogas, você está liberto daquele filho que te causa problema, daquela pessoa que te quer morta. Temos muitos desafetos assim, que nos querem ver mortos, né? Inclusive há quem chegue a vias de fato. Ressuscitar um morto, o que é mais fácil? Ou o que é mais... não é fácil, aqui eu não vou interpretar como fácil, aqui eu interpreto o que é mais compreensível, então, para o ser humano entender esse poder de Jesus, homem e Deus. Se fez homem na terra e é Deus, caminhou como Deus na terra e é Deus lá no céu, né? Teve uma experiência humana também. Ele teve as duas formas, digamos assim, né? O lado humano e divino. Mas o que é mais compreensível para nós hoje? Que Jesus nos cure da doença, ou que a cada vez que nós formos no confessionário, desejemos ser perdoados, né? Independente do nosso julgamento com relação àquele padre,
né, da pessoa civil do padre. Já vamos colocar assim, pessoa civil. Né? Mas na hora que ele está no confessionário, na hora que ele está no altar, é persona in Christi. E se ele estiver andando tudo sem aquela roupa de padre, né, com roupas civis, ele é padre. Né? Então ele é persona in Christi, é a pessoa de Cristo. Ele tem a mão que ninguém mais tem. Ninguém tem. Ele é consagrado para esse ministério. E aí vem, né, essa necessidade de se perguntar: o que é mais compreensível para mim? Que eu seja curada dos meus males, liberta dos meus problemas, daquela situação nefasta, ou eu posso permanecer nessa doença e meus pecados serem perdoados? Então esse é um ponto. Existe um segundo ponto, que eu sempre, quando eu leio esse trecho, sempre vem à mente, mas dessa vez eu quis fazer algo diferente. Eu já comecei com outro questionamento a partir da pergunta de Jesus. Que já sabemos o final da história, né? Além dos pecados do cidadão, do homem que estava doente serem perdoados, ele pegou a maca e saiu andando. Um outro ponto é que nós podemos nos curar também, quer dizer, não é que eu tenho o poder de curar e você também, não é isso. Mas que Jesus é capaz de nos curar a partir do momento que nós nos arrependemos de nossos pecados e vamos lá no confessionário e confessamos os pecados para o Padre. Que é um dos sacramentos mais importantes e que está atrelado com o recebimento da Santa Comunhão na procissão da Eucaristia durante a missa. Uma coisa não está desvinculada da outra, é necessário estar sempre nessa constância. Parece aquele papo do Padre Paulo Ricardo. Como é que é? Confissão, comunhão, não é? Tem um vídeo dele que até a pessoa já tira um trechinho que ele está lá brincando, né? Confissão, comunhão, né? Porque senão não dá. Você pode até fazer uma confissão por mês ou a cada 2 meses para estar recebendo a comunhão todo domingo ou durante a semana, se for de missa diária. Né? Sem esquecer que o domingo é mais importante. Tem isso também. Aí você vai dizer, mas será? Pois é, eu só vou dizer do meu breve testemunho que eu já fiz essa experiência. Eu tive uma verdadeira cura e libertação depois que eu fiz a confissão de um pecado. Eu já sabia que era grave, mas eu não sabia que era capaz após ter feito a confissão, eu receber uma cura e libertação. Né? Porque eu me sentia muito culpada, sentia até dores físicas, falar a verdade. Era um incômodo enorme, assim. Tirava a minha paz e dava até dores físicas. No final passou. Olha só, né? Então, se aconteceu isso comigo, é muito provável que pode acontecer com você, caríssimo e caríssima irmã. Irmão e irmã. Outro detalhe que você vai ouvir também por parte da homilia dos padres a respeito deste evangelho, e que comumente eu ouço, quão bem-aventurado, né, bem abençoado é esse rapaz doente preso no leito, porque ele teve pelo menos 4 amigos que não desistiram de levá-lo até Jesus e fizeram o quê? Chegaram a remover o telhado da casa onde Jesus estava, da onde ele estava, né, protegido, seja do sol, da chuva, do tempo. As pessoas simplesmente acabaram com o telhado da pessoa para descer o leito, pensa. Aí não amarraram, deve ter amarrado com cordinha, não é possível, né, para não despejar o doente lá para baixo. E o que mais impressionou Jesus foi isso, né? Aqui, ó, versículo 19. Mas não achando por onde introduzi-lo, porque devido à multidão que estava tudo atulhado na frente da casa e dentro da casa, subiram ao telhado por entre as telhas, o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. E Jesus ainda fala: vendo-lhes a fé, Jesus disse: homem, teus pecados estão perdoados. Então Jesus ficou até admirado com a disposição de todos, né? Inclusive dos que estavam levando esse homem doente. E aí a gente não sabe se é o homem doente quem incitava eles a levarem ou se eram os próprios homens que estavam levando, mas de qualquer forma é uma amizade muito grande. E isso é um ato de caridade, e sem contar que é um ato de criatividade, né? Porque imagina, pessoal, e agora? Eu tenho que levar para Jesus esse homem e vamos fazer o quê? Vamos desmontar esse telhado e descer, né?
Se você imaginar a cena, chega a ser hilário. Dá vontade de dar risada, assim, coisa mais estranha, né? Coisa mais inusitada. Então esse é um terceiro ponto a ser verificado. O que a gente pode estar fazendo pelos nossos irmãos para apresentar Jesus a eles, a esses doentes? E às vezes não precisa ser doentes de leito, não. Às vezes são pessoas que não estão nem dispostas a entrar na missa dominical, que eu conheço gente assim. E diz que é de igreja. Isso é engraçado. Né? Aí, obtendo maiores informações, pensei que a pessoa tivesse uma doença que travasse ela. Não, a pessoa pode andar tranquilamente, mas não vai. Aí vai na novena da quarta-feira, vai em cerco de Jericó da sexta, tá ótimo, não precisa domingo. Aí vive o que? Vive a teologia da própria cabeça, da própria vontade. E não é assim. O domingo é o dia principal para a missa, senão é dia de preceito, você não falta, ainda mais quando o dia de preceito, como foi domingo passado, agora é dia 8, que há 2 preceitos, é Santa Missa e dia da Imaculada Conceição, tá? Bem, termino por aqui os pitacos, né? Então fiz pitaco já no começo do áudio e agora no final a respeito da liturgia, para não perder o ritmo. E desejo a todos uma ótima semana, né? Que Nossa Senhora de Guadalupe nos proteja, né, nessa semana, nesse período do Advento, que ela nos traga Senhor Jesus e que a gente seja apresentado no Sagrado Coração de Jesus diante de Nosso Senhor, nosso Deus e Salvador. Paz e bem a todos.